Mateus 9:27, a cura de 2 cegos. E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E, quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus advertiu-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. O Evangelho de Jesus, ele tem uma situação interessante. Ele é acompanhado de milagres, de manifestação de poder, sinais e maravilhas, vinda pelo Espírito Santo, provando o seu chamado, a sua unção, provando que ele é um escolhido de Deus, provando que ele é Jesus, o prometido, o Messias, o ungido, aquele que tem a unção de Deus, o Espírito de Deus, a unção de cura e de milagres. Jesus não vem com o evangelho filosófico de palavras persuasivas, mas ele vem com o evangelho que fala e prega o arrependimento, traz o evangelho aos pobres e perdidos, e com sinais e maravilhas. O evangelho sem sinais e maravilhas é, como diz o apóstolo Paulo, vãs filosofias, é apenas uma religião. O evangelho com sinais, milagres, cura, com poder, é o evangelho comprovado da parte de Deus, com os sinais que seguem aquele que prega o evangelho. O interessante aqui é que Jesus deve ser o maior curador de todos os tempos, ou provavelmente o maior, porque quem cura hoje ainda é Jesus, sem dúvida. Mas falando como curas e milagres, num tempo curto de 3 anos e 6 meses que deve ter durado ali o ministério de Jesus, provavelmente deve ser de maior sucesso de curas e milagres, de curas extraordinárias. Mas é importante dizer que Jesus pergunta a esses cegos se eles acham que ele pode fazer aquilo, se eles creem nisso. Por quê? Que é necessário a fé. O Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar os que creem. Aqueles que não creem não recebem. Então o milagre, a cura, as maravilhas de Deus é para o crente. Para o crente no sentido de crer. Muitas vezes a pessoa acha que está na igreja, ela é um crente, mas muitas vezes ela está mais incrédula do que aquele que não está seguindo Jesus. Mas, em oportunidade oportuna, esse que ouve, ele manifesta a fé e recebe o milagre mais rápido do que aquele que muitas vezes tem caminhado junto com Jesus por décadas. É necessário crer. Por isso que Jesus pergunta se eles, aqueles cegos, creem que ele pode fazer isso. Depois ele diz assim: seja feito conforme a vossa fé, a fé deles. E se eles tivessem pouca fé, eles poderiam ter não recebido aos poucos, precisar de mais orações, de mais manifestações de palavra de poder. Com isso nós aprendemos que é necessário que a pessoa que vai receber o milagre venha com fé. Hoje tem muitos que falam assim que Jesus curava todos e curava de uma vez, mas não é assim. Muitos Jesus orou mais de uma vez. Demônios que Jesus expulsou, ele falou mais de uma vez também. A gente vê isso nos textos bíblicos. Mas aqueles que não conhecem querem impor a impressão que eles têm, o que deveria ser se Jesus estivesse aqui.
Mas o que essa pessoa não entende, não percebe, que aquele vaso que está sendo usado em sinais, cura, maravilhas, essas manifestações, ela não vem daquela pessoa. Ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo. Quem está operando esses milagres hoje é o Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória é para Ele. É o Espírito de Cristo, é o próprio Jesus, é os anjos, né? Essas ordens são dadas no mundo espiritual e elas são acatadas pelos anjos quando existe a permissão de Deus para que isso aconteça. O próprio Espírito Santo vai fazer isso. E quem mede que essas pessoas estão com fé ou não é o Espírito Santo. Não é a pessoa que ora, a pessoa que tem dons de curas, dons de milagres, dons ou ministérios de curas e milagres. Não é o fiel, não é o crente que ali que está orando, o obreiro, que determina isso. Ele fala com autoridade, com poder, com fé. Mas do outro lado, tem que ser recebido com fé. E conforme aquela pessoa que crê que será feito. Vamos imaginar aqui se esse cego achasse que ia enxergar do olho esquerdo e o direito ia ficar cego. Seria feito conforme a fé dele, não é isso? Se ele achasse que fosse ver, mas fosse ficar estrábico, seria estrábico. Se ele fosse ver só um pouquinho, veria só um pouquinho. Agora, como ele creu que ia ser totalmente curado, assim foi com ele, foi de uma vez. Se ele cresce que seria aos poucos, que ele ia crer totalmente, né? Ia ver perfeitamente, mas aos poucos, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, e isso fosse aumentando progressivamente até ele ter a visão, vamos dizer, 20 por 20, assim seria com ele, pela fé. E há muitas curas que, apesar da pessoa receber de uma vez ou aos poucos, ela pode perder. Ela pode perder por situações que são da incredulidade, da tentação, do inimigo lutando contra ela, uma guerra espiritual. Ela pode perder porque existe, muitas vezes naquela vida, uma porta de permissão de ataque do inimigo. Ali pode estar havendo obras de bruxaria, palavras de maldição, uma série de coisas pode estar acontecendo no mundo espiritual contra aquela vida que recebeu a cura, que pode fazer com que ela perca essa cura. Qual é o caminho para ela não perder? Ela crer de todo o coração, ela tomar posse, ela rejeitar a tentação e manifestar essa cura na vida dela com a fé, com a atitude, com a palavra positiva, com a palavra concordante. Se 2 concordarem, são muito mais fortes do que 2 que discordam. Como andarão 2 juntos, se não há acordo? A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Essas coisas todas também estão no mundo espiritual. Está dizendo que a concordância de quem ora aqui, fazendo uma comparação, e de quem recebe a oração, ela é necessária para até manter essa cura. Por isso que Jesus fala que para muitos deles, não falar para outras pessoas. Para que não houvesse ali a inveja, houvesse a perseguição, houvesse alguma coisa que pudesse atrapalhar aquele milagre. Com certeza, Jesus é o mesmo operador de sinais e maravilhas ainda hoje. Hoje ele não é visto de maneira clara pelos olhos naturais, ele é visto só pelos olhos espirituais, pelo discernimento de espírito, mas com certeza, se ele permitir, não só quem está orando ou quem está recebendo a oração, ou quem está ali perto, poderia ver que quem está dando essas ordens ou operando esses sinais é o próprio Senhor Jesus e os seus anjos. É uma obra do Espírito Santo, da confirmação do Evangelho com sinais, curas e maravilhas, assim como disse lá o próprio Senhor Jesus no livro do Evangelho ali de Marcos, no capítulo 16, né, no versículo 20, e ia o Senhor confirmando a palavra, a pregação do Evangelho ali, que os discípulos iam
andando e falando de Jesus com sinais, com milagres. Os milagres confirmam. Se o evangelho que você participa não tem milagres, ele só tem palavras, filosofia, teologia, discussões e conjecturas, possibilidades e etc., mas nunca manifesta o poder de Deus, tem algo errado aí. O evangelho é simples. Ele é as boas novas. As boas novas para o cego é enxergar, para o surdo é ouvir, para o morto é ressuscitar, para o leproso, para o canceroso, para o enfermo, para o doente é ser curado. As boas novas são Jesus chegou e você vai ser curado agora através do poder de Cristo. Se você crê nessa simples palavra que está sendo falada aqui agora. É assim que acontece. Creia no Evangelho simples e verdadeiro, como diz o apóstolo Paulo, que o Evangelho, por ele pregado, não foi de palavras persuasivas, nem de sabedoria humana, para que a vossa fé não ficasse apoiado no conhecimento do homem, mas sim no poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O desafio daquele que ouve o Evangelho é crer. Se ele crer, ele receberá. Seja um crente, um recebedor de milagre, um receptor de milagre. Seja abençoado em nome de Jesus.